Senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam bem-vindos à segunda etapa do Encontro Nacional do Instituto Rui Barbosa, Região Sul. Estamos abordando temas afetos às áreas das corregedorias e ouvidorias do setor público. Convidamos, neste momento, o primeiro palestrante da manhã de hoje, o conselheiro César Miola, ouvidor do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul e vice-presidente do Instituto Rui Barbosa. O conselheiro irá apresentar o sumário técnico da cartilha sobre ouvidorias, elaborada com base nas boas práticas, alinhada à Lei 13.460 de 2017 e visa dar suporte técnico e legal aos órgãos e entidades da administração pública na criação e no fortalecimento de suas ouvidorias. Enquanto o conselheiro se posiciona, eu vou ler um breve currículo. Dr. César Miola é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais e pós-graduado em Direito Processual Civil. Em 1992, ingressou por concurso público no cargo de auditor público externo do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Em 98, também por concurso público, foi investido no cargo de adjunto de procurador do Ministério Público de Contas, ascendendo ao cargo de procurador no ano de 2000. Tendo exercido a função de procurador-geral até abril de 2008. A contar de abril de 2008, passou a ocupar o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, na vaga reservada ao representante do órgão ministerial no colegiado, sendo eleito nos anos seguintes para o exercício da vice-presidência e da presidência da instituição. Atualmente é o conselheiro ouvidor do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul e vice-presidente reeleito de Relações Institucionais do Instituto Rui Barbosa. Com a palavra, o conselheiro César Miola. Muito bom dia. Minha saudação inicialmente ao conselheiro Vandal, que aqui representa o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, nosso anfitrião. Meus cumprimentos ao conselheiro Sebastião Elvésio, presidente do Instituto Rui Barbosa, colegas conselheiros, conselheira de Tribunais de Contas que vêm a este querido e nosso vizinho estado de Santa Catarina para este encontro promovido pelo Instituto Rui Barbosa. Quero saudar também as servidoras, os servidores públicos de todo o estado de Santa Catarina, que aqui estão presentes, os colegas do Tribunal de Contas aqui do estado, representantes das instituições de ensino, senhoras e senhores. Vou me valer do lugar comum para dizer que é sempre uma alegria vir a Santa Catarina. Nós, gaúchos, temos um carinho especial e uma atração quase irresistível por esta terra. E cada vez que aqui nos encontramos, reavivamos exatamente esse sentimento de satisfação, de alegria, e nos sentimos verdadeiramente em casa no solo catarinense. É muito bom estar aqui, foi muito feliz a ideia, presidente Sebastião Elvésio, de trazer este encontro para esta terra tão acolhedora, para uma instituição tão importante no sistema de controle externo brasileiro, como é o TCE catarinense. Peço que sejam tolerantes com esta minha fala, que, embora vá se guiar por algumas telas que aparecerão aí à frente, tem muito o caráter da espontaneidade, da singeleza, mas uma espécie de diálogo, eu diria, que fazemos nós do TCE do Rio Grande do Sul, da nossa ouvidoria, do Instituto Rui Barbosa, do qual tenho a honra e a alegria de ser vice-presidente, com os colegas que hoje aqui comparecem, neste momento para acompanhar o lançamento, de algum modo formal, mas marcado por essa característica que mencionei, do lançamento de uma singela cartilha
a cartilha para ouvidorias públicas, que já está à disposição de todos e foi disponibilizada na entrada deste prédio. Antes, porém, eu gostaria de mencionar em que contexto nós estamos editando e divulgando esta cartilha. No contexto da edição da Lei Federal 13.460, muito recente, que vem regular um dispositivo constitucional que pouco foi valorizado quando inserido via reforma no texto da nossa lei maior, que é o parágrafo 3º do artigo 37 da Constituição. A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna da qualidade dos serviços públicos, o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública. Pois eu dizia, esta lei muito recente, promulgada há poucas semanas, foi editada quando nós estávamos ultimando a nossa cartilha. Ela estava, na verdade, para usar uma linguagem do meio, no prelo, e nós precisamos retirá-la para contemplar algumas inserções, algumas referências, algumas exigências contempladas nessa notável legislação que vem, digamos assim, em complemento, embora com outro objetivo, evidentemente, ao que dispõe a Lei de Acesso à Informação, já mais conhecida de todos nós, promulgada que foi ainda em 2011, entrando em vigor em maio de 2012. Eu completei neste ano 35 anos de exercício de função pública. 25 no TCE do Rio Grande do Sul, percorrendo várias funções, e de todas elas me orgulho, de membro do quadro técnico da instituição, de procurador-geral do MP de Contas, e hoje há quase 10 anos também na honrosa e distinta, importante função de conselheiro daquela casa. Mas antes de ingressar no Tribunal de Contas, eu fui servidor público municipal durante exatos 10 anos. E até brinco nas falas que faço, que provavelmente eu só não exerci no Tribunal de Contas a função de secretário da Saúde. De resto, eu acredito que, formal ou informalmente, eu me dediquei a, como dizem lá na minha terra, a um pouco de tudo. E me lembro, e é por isso que estou fazendo essa referência, e me lembro que quando eu comecei a trabalhar, ainda muito jovem, recém tinha saído do ensino médio e de uma escola em regime de internato, e um dos meus chefes imediatos me disse o seguinte: aquele era um ano dito de eleições. Num tempo em que o serviço público, sobretudo nos municípios, valorizava pouco a investidura pela via do concurso, a ordem constitucional era outra, e ele me disse o seguinte: César, tenha muito cuidado, trate bem os nossos companheiros. Eu já sabia o que ele queria me dizer com companheiros. Não disse nada, evidentemente, mas fiquei a pensar. E os demais trato como? Se devo tratar bem os companheiros. Eu fui aprendendo ao longo desse tempo, me convencendo e procurando praticar, até para não incidir naquela frase que os espanhóis cunharam, que diz, usted predica, pero no pratica, ou seja, você fala, mas você nem sempre faz, a tratar bem o cidadão, a tratar bem as pessoas, tratar bem no sentido de dar-lhe atenção, de deferir-lhe aquilo que a relação de cidadania demanda
no processo de diálogo entre o poder público e a sociedade. Nem sempre, nas nossas instituições, temos as respostas às demandas que nos são submetidas. Noutras, as respostas que podemos dar não são aquelas que o cidadão espera receber. Por vários motivos. Pela incapacidade do ponto de vista operacional, pela falta de competência legal, por não se tratar efetivamente de uma demanda afeta aquela nossa instituição, não importa o motivo, é preciso que se ouça e que se fale. Aliás, conversava hoje de manhã com o conselheiro Arthur Cunha Lima, vindo aqui para o encontro, e me perguntava a ele, na sua sabedoria, na sua experiência, e o nosso Brasil, e o nosso país? E ambos dissemos a mesma coisa, que apesar das dificuldades, é preciso continuar acreditando, confiando nas instituições, fortalecendo os seus agentes, as suas estruturas. E precisamos mais, provavelmente, de diálogo entre os atores públicos e destes com a sociedade. E a sociedade precisa ter oportunidade de dialogar com o poder público. E as ouvidorias, porque nós não podemos mais praticar a democracia direta, pelo menos não nos moldes com que foi concebida, embora as ferramentas tecnológicas hoje nos propiciem muitos instrumentos de comunicação entre o Estado e a sociedade, então nós precisamos nos valer dos instrumentos colocados à disposição pelo texto constitucional, pela recente Lei 13.460, e aqui as ouvidorias assumem um papel fundamental, junto com os serviços de informações ao cidadão contemplados na Lei de Acesso à Informação. No meu curso de Direito, lá na Universidade de Passo Fundo, eu tive a aventura de contar com um notável professor de Direito Administrativo. Um homem com sólida formação acadêmica, mas um grande humanista. Um apaixonado pela causa do direito público, advogado, servidor público também, que me estimulou, para além já do meu convívio diário que eu tinha com o tema do direito administrativo no município onde trabalhava, a gostar ainda mais dessa agenda do direito público. Mas naquele tempo se estudava o direito administrativo muito numa concepção que hoje se procura revisitar, a de um direito administrativo tradutor de um poder de império da administração pública em relação à sociedade. O conceito mais moderno que se procura atribuir a esse ramo do direito é de um direito que dialogue com a sociedade, que seja o instrumento da prestação, da garantia dos serviços à população, na exata medida do que dispõe o ordenamento jurídico. Vejam que no nosso direito positivo, na área administrativa, nós temos exemplos fortes dessa concepção de império, Estado, sociedade, naquele conceito, aqueles que manejam a legislação de licitações, o chamado fato do príncipe, lá na relação dos contratos administrativos, para permitir uma incidência unilateral na alteração dos contratos, na imposição de determinadas condições. É bem verdade, e é necessário que assim seja, que o poder público se investe de determinadas prerrogativas na sua relação com os particulares, mas tudo há de ser feito em nome da preservação do próprio interesse público. Então, quando nós falamos das ouvidorias, falamos de um instrumento capaz de ajudar a concretizar o regime democrático e o princípio republicano. É por isso que as ouvidorias são tão importantes
E é por isso que nós, dos tribunais de contas, temos nos dedicado cada vez mais a estruturar e a fortalecer os nossos canais de comunicação via ouvidoria, mas também temos estimulado, como se disse aqui ontem, os entes públicos, e em particular os nossos municípios, a criarem, a estruturarem, a profissionalizarem e a oferecerem mecanismos para que as ouvidorias cumpram esse papel fundamental. Porque é de direitos e de deveres que estamos falando, mas nunca de favores. O poder público deve atuar balizado, como refere Celso Antônio Bandeira de Mello, pela moldura da Constituição, mas como um garantidor dos direitos postos no texto constitucional e, evidentemente, também dos deveres que lhes são inerentes. Evidentemente que nós não podemos tudo nas nossas instituições, mas nós, tribunais de contas, temos uma responsabilidade singular, porque as nossas ouvidorias são destinatárias, no mais das vezes, e isso eu tenho por experiência da ouvidoria do Rio Grande do Sul, mas certamente é o que acontece nas ouvidorias de todos os tribunais de contas brasileiros. Nós somos destinatários de demandas que, no mais das vezes, não se referem à vida administrativa ou operacional daquela casa de contas, daquele tribunal. Nós somos destinatários dos reclamos, das demandas, das inquietudes, por vezes dos elogios, embora pouco frequentes, direcionados àqueles municípios, aquelas câmaras de vereadores, aquelas autarquias, fundações, consórcios, empresas públicas que estão sob a esfera da nossa jurisdição. E isso aumenta ainda mais a nossa responsabilidade, porque nós precisamos ter a capacidade de dar curso a essas demandas, apurar eventuais ilícitos, irregularidades, inconformidades, dar uma resposta ao cidadão, e isso é fundamental. Nem sempre teremos, como eu disse antes, a resposta que o cidadão almeja ouvir, mas é preciso que tenhamos condições de dar alguma resposta, com lealdade, inclusive quando não tivermos condição, capacidade técnica, operacional ou competência legal para, assim, nos posicionarmos. Isto é muito importante, que nós nos organizemos para tal, através da unidade de ouvidoria, na interlocução direta com as unidades de controle e de fiscalização dos nossos tribunais, articulados com as ouvidorias dos outros poderes e órgãos da administração pública. O ministro Carlos Aires Brito, hoje jubilado, um profundo conhecedor do sistema Tribunal de Contas, procurador do MP de Contas do Estado de Sergipe, já disse várias vezes, e eu tive a oportunidade de ouvi-lo, dizer que é preciso que os tribunais de contas sejam tão atentos, tão generosos, se eu não me engano é uma palavra que ele emprega, na sua relação para com a sociedade, assim como a Constituição foi para com eles, tribunais de contas. Há uma palavra muito em voga nestes tempos, que é o empoderamento. Nós fomos muito empoderados pela Constituição de 1988. Costuma-se dizer que o Ministério Público foi muito fortalecido na Carta que agora, no próximo ano, completa seu 30º aniversário. É verdade, mas talvez proporcionalmente a instituição que ganhou mais musculatura foram os tribunais de contas. Com a prerrogativa extraordinária, isso tem um valor de dimensão incomensurável, de agir de ofício. Pode sim ser provocado pelo Poder Legislativo para realizar inspeções, auditorias, apurações específicas, instado também pelo órgão do Ministério Público, pelo controle interno, pelo cidadão, mas ele pode e age normalmente de ofício.
E essa possibilidade de agir de ofício lhe dá, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade, mas uma força extraordinária. Acredito eu que nós, nos tribunais de contas, temos exercido com competência e responsabilidade essa parcela de poder que nos foi delegada pelo Constituinte originário. Poder esse, diz a Constituição, lá no artigo 1º, parágrafo único, pertence ao povo. Todos nós, agentes públicos, sejam investidos pelo mandato popular, seja através de uma investidura por concurso público, de uma nomeação para outro cargo nos termos da Constituição, mesmo em comissionamento, todos nós exercemos uma parcela desse poder, cujo titular é o povo. Por isso, a dimensão da responsabilidade, repito, que temos ao manejar esse poder que nos é delegado em prol da construção da República. Eu digo isso para, então, apresentar muito rapidamente a cartilha para ouvidorias públicas, que foi elaborada numa parceria entre o Instituto Rui Barbosa e a ouvidoria do TCE do Rio Grande do Sul. Aliás, antes que eu avance, eu quero aqui agradecer, presidente Sebastião Elvésio, sua atenção e sua parceria em relação a esse projeto. Da presidência do IRB, da instituição Instituto Rui Barbosa, que em todas as iniciativas que propus como vice-presidente de Relações Institucionais, deu condições, deu respaldo, propiciou que nós pudéssemos concretizar esse projeto. Poderia aqui ilustrar, quero fazer um parênteses também por dever de justiça. Há um grande trabalho em curso nesse país, nos tribunais de contas, capitaneado pelo Instituto Rui Barbosa e pela Atricom, que congrega os membros dos tribunais de contas brasileiros, que visa ajudar os tribunais de contas na fiscalização e, portanto, na concretização das metas do Plano Nacional de Educação. Esse é um projeto, eu lhes posso afirmar, que vai trazer uma grande contribuição para a sociedade brasileira, porque vai propiciar aos órgãos de controle externo ferramentas modernas, ágeis, adequadas para, junto aos mais de 5.500 municípios brasileiros, verificar o cumprimento das 20 metas e mais de 200 estratégias previstas no Plano Nacional de Educação, nos planos estaduais, distrital e municipais. Já está em curso esse trabalho no Congresso dos Tribunais de Contas, em novembro, no estado de Goiás. Espero podermos apresentar essa ferramenta aos Tribunais de Contas, entregando em caráter definitivo, em parceria inicialmente com o TCE do Mato Grosso do Sul, hoje com o TCE de Minas Gerais e o próprio TCE do meu estado, ferramentas para já ampliar, porque o trabalho já é feito, evidentemente, pelos nossos Tribunais de Contas, mas numa metodologia que pode ser internalizada por todas as cortes de contas, acompanhando para e passo o atingimento das metas do Plano Nacional de Educação. Eu lhes dou apenas um exemplo, meta 1. Faço aqui esse parênteses porque a educação é importante sempre ser lembrada e destacada. Meta 1. A meta 1 do PNE diz o seguinte: todas as crianças de 4 e 5 anos devem estar matriculadas na pré-escola, ou deveriam, no caso, até 2016. E as de 0 a 3 anos, 50% delas até 2024. Essa meta em relação à creche, estou controlando o meu horário, a organização do evento, não se preocupe que eu, fazendo esse parênteses, não vou exceder o meu tempo. No Plano Nacional de Educação anterior, aprovado em 2001, para vigorar até 2011, a meta já era essa para a creche. 50% das crianças de 0 a 3 anos matriculadas em creche. Nós chegamos a 20% desse universo. 20% do total de 100%, ou seja, menos da metade do que foi previsto. E aí, então, postergamos para 2024. Significa que lá em 2024, aquelas crianças que nasceram
no início do século, já serão provavelmente pais de alguns bebês que estarão precisando de vaga na creche. E se nós não fizermos nada, nós nunca teremos. Muitas vezes nos objetam o seguinte: não, mas 2024 está muito longe. Não, mas enquanto isso, crianças vão nascendo, crianças vão crescendo, crianças vão ficando sem atendimento em creche, não vão tendo a oportunidade de desenvolver habilidades e vão sofrer, porque as pesquisas já mostram isso, vão sofrer o impacto disso quando ingressarem no ensino fundamental na primeira série. E lá no meu estado, o conselheiro Vandal, que tão bem conhece os versos, a música, as tradições do Rio Grande, tem uma música que diz o seguinte: tem dor que não se remenda. Tem coisas que não se repõem mais, não tem EJA, diz a Fundação Abrinq para a Educação Infantil. Se nós faltamos parte do ensino fundamental, do ensino médio, a EJA recompõe de alguma maneira. A educação infantil não tem isso. Por isso a importância de nós cuidarmos dos nossos pequeninos, dos brasileiros. E esses pequeninos que estão fora hoje da creche e da pré-escola são os filhos das famílias mais carentes, das famílias que moram em zonas distantes, onde às vezes até o poder público tem dificuldade de oferecer o serviço. É verdade. Mas é preciso um grande esforço. Então, já encaminhando o fecho desse parênteses, os tribunais de contas vão apresentar uma ferramenta para permitir o acompanhamento dessas inúmeras metas do PNE, num grande esforço para que o Plano Nacional de Educação se concretize. Alguém dirá, mas agora, conselheiro, com tanta dificuldade, com crise fiscal, não é? Com contingenciamento, as universidades indicando que podem não ter condições de fechar o exercício, com limitações de toda ordem, com emenda parlamentar, com refis. Tudo isso são dificuldades, é verdade. Mas é preciso lembrar, o artigo 227 da Constituição, e só ali consta isso, diz que o atendimento à criança, ao jovem e ao adolescente deve ser tratado com absoluta prioridade. Em nenhum outro momento da Constituição nós encontramos essa expressão. Aliás, a educação é a política pública mais mencionada na Constituição brasileira. Nem saúde, assistência social, segurança são tantas vezes referidas quanto é a educação. Porque o Constituinte teve consciência, sabe o que foi, em eleger esse tema como instrumento de promoção, de desenvolvimento, de diminuição das injustiças e das desigualdades. Pois essa nossa cartilha, eu dizia então que o Atricom e o IRB estão à frente desse processo, e o Instituto Rui Barbosa vem dando apoio mais do que institucional, efetivo. Todas as ações do nosso grupo de trabalho têm contado com o apoio, os deslocamentos, as reuniões de trabalho. Semana que vem mesmo estaremos em Brasília, numa reunião no Ministério da Educação para tratar lá com o CIOP e a alimentação e fiscalização dos dados dessa base através do trabalho dos tribunais de contas. Por isso, obrigado, presidente, pela colaboração, pelo apoio. Essa cartilha, era necessário que eu pedisse a tolerância, fiz aqui uma espécie de habeas corpus preventivo quando comecei a falar, porque ela é um produto muito singelo. Olhem com essa perspectiva. Nós quisemos oferecer um produto com uma linguagem muito simples, muito básica, não tem nada de doutrinário nesse produto, é mesmo uma cartilha. Aliás, eu quando fui alfabetizado, tinha lá no meu estado a cartilha do guri. Era assim que se chamava o livro de alfabetização lá na minha região. Então, é nessa perspectiva que eu quero apresentar sinteticamente os principais temas abordados nessa cartilha, cujo foco principal foi não uma cartilha para a atuação dos tribunais de contas, mas para os tribunais de contas estimularem os estados e, sobretudo, os seus municípios, e mais ainda os pequenos municípios, a instalarem as suas ouvidorias, alguns pressupostos básicos, não é? Então, o produto certamente é sujeito a críticas, mas compreendendo que ele foi feito com esse propósito. Então, o trabalho está dividido em alguns títulos, né? Um deles é o regramento interno, que deve estar contido lá no âmbito do respectivo ente público. Qual o público atendido, que evidentemente é o conjunto da sociedade. Nós falamos aqui sobre a Carta de Serviços ao Cidadão. Essa Carta de Serviços ao Cidadão é uma inovação trazida pela Lei 13.460, é uma exigência.
A Lei 13.460 ainda não está em vigor. Ela tem aquilo que no direito nós chamamos de vacatio legis, um período entre a sua promulgação e publicação até a entrada em vigor. A lei foi sábia, concedeu um prazo escalonado, começando pela União e Estados e dando mais tempo para os municípios, sobretudo aqueles menos populosos. Então, há tempo para que nós nos adequemos, inclusive nos tribunais de contas. Precisamos olhar para essa legislação, porque há algumas inovações aí. Essa é uma lei federal, mas uma lei federal de caráter nacional, portanto, aplicável a todos os entes da federação e não apenas para a União. Os canais de comunicação que podem ser utilizados, nós temos evidentemente estimulado muito que se aproveite das ferramentas tecnológicas. Hoje, apesar de algumas dificuldades, a internet é uma realidade em todo o Brasil. Nós precisamos também facilitar essa comunicação, não criar embaraços, dificuldades que só entravam, às vezes até amedrontam o cidadão. Eu hoje publiquei um artigo no jornal Zero Hora, lá do Estado, que menciona exatamente o lançamento da cartilha, e rememoro uma frase que às vezes a gente encontra ainda em alguns guichês, lembrando ao usuário que está chegando, que ele deve se portar bem, em última análise, porque desacatar, etc. e tal, o servidor público constitui crime. Veja que maneira abrupta, forte, de dialogar com o serviço público. Então, nós temos que, na verdade, viabilizar a participação desse cidadão, desse indivíduo, no diálogo que eu tenho mencionado com o poder público. A forma de proteção das informações, não é para que nós não venhamos a permitir a exposição indevida, gerando inclusive danos eventualmente à imagem das pessoas. O tratamento das demandas é outra questão que aparece aí no âmbito da nossa cartilha, como dar o encaminhamento. No caso da ouvidoria do TCE do Rio Grande do Sul, foi falado aqui ontem, nós temos procurado fazer uma grande interação com os demais poderes e órgãos, inclusive com o controle interno. Muitas das demandas que chegam ao Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul são direcionadas inicialmente ao sistema de controle interno do Estado ou dos municípios para que ali tenham tratamento e encaminhamento. Às vezes, a resposta que nós vamos dar do ponto de vista concreto demoraria muito, pela dificuldade da realização da auditoria em loco. É claro que se o tema é urgente, premente, os tribunais de contas podem deflagrar uma inspeção especial, determinar uma medida de cautela, suspendendo um processo licitatório, por exemplo, um concurso público, enfim, seja lá qual for a situação. Mas a interlocução com o controle interno é muito importante. E nós precisamos lembrar que o controle interno também ele tem estatura constitucional. Artigo 74. Aliás, para os municípios, a Constituição lembrou do controle interno em 2 dispositivos, no artigo 31 e o geral, que está no artigo 74. É o outro pilar do controle da administração pública, o controle interno. Nós precisamos dialogar mais com os sistemas de controle interno, estimular a sua organização, cobrar isso nos nossos processos de fiscalização no Tribunal de Contas, para que eles cumpram bem esse papel. Aliás, o controle interno tem um papel fundamental na avaliação do cumprimento das metas previstas nos orçamentos. E nós nem sempre nos damos conta disso. Nós, que eu digo, nós órgãos de controle. Por isso é importante essa relação dialógica. A gente prevê ali também a orientação para a elaboração de relatórios gerenciais, importante monitorar, administrar, verificar o que está acontecendo, tornar públicas essas informações, não é? No nosso caso, da nossa ouvidoria, anualmente nós publicamos o relatório geral consolidado, periodicamente relatórios parciais, e a ouvidoria do Rio Grande do Sul, do TCE, ela recebe muitas demandas. Ao longo dos últimos anos, foram cerca de 8.000 em cada exercício. E neste ano nós estamos projetando um crescimento exponencial, cuja causa ainda não foi bem identificada. Deveremos receber cerca de 12.000 demandas na ouvidoria do TCE do Rio Grande do Sul. Também a utilização de sistemas informatizados e essa complementação de informações que está mencionada aí,
ela só se viabiliza, ou pelo menos é muito facilitada, com a utilização de sistemas informatizados. No caso lá da nossa experiência, uma inovação que foi colocada recentemente, está aqui o nosso coordenador executivo, o Ayrton Rebay, que é auditor público externo do TCE, nós implantamos uma funcionalidade simples de um lado e que tem resultado em benefício muito efetivo, que é, ao o cidadão abrir o campo no sistema informatizado para levar a sua demanda, oferecer a ele a possibilidade dele também se dirigir à ouvidoria do respectivo órgão que é alvo da sua demanda específica. Isso fortalece exatamente esse objetivo de nós melhor estruturarmos as ouvidorias locais. Vinculação da ouvidoria na estrutura organizacional do ente, de acordo com a sua respectiva organização interna. Ainda não é obrigado. O perfil dos servidores que devem atuar, ou seja, há necessidade de nós investirmos em treinamento, em capacitação, para que eles possam bem desempenhar as suas atividades. O serviço de informações ao cidadão, ele inclusive já vem previsto na Lei de Acesso à Informação. Então, o estabelecimento ou de uma interface entre esses canais, ou da sua junção, eventualmente, dependendo da realidade local. O importante é que o cidadão se sinta em condições de estabelecer esse diálogo com o poder público através da realidade local. Eu costumo dizer sempre, quando faço palestras lá no Estado, eu que fui servidor de municípios pequenos do Rio Grande do Sul, eu digo sempre, olha, o município de Sertão, que é onde eu comecei a trabalhar, é um município de 6.000 habitantes. E eu estudava numa cidade próxima, que é Passo Fundo, onde fiz a minha faculdade de Direito, que hoje tem mais de 200.000 habitantes. Eles são distantes 40 quilômetros entre si, mas a sua demanda, a sua necessidade é totalmente diferente. Então, nós não vamos, nós, órgãos de controle, cobrar a mesma estrutura para realidades administrativas diferentes. E isso vale para o controle interno, vale para a Procuradoria, vale para tudo, evidentemente. Outro ponto específico, inclusive previsto na legislação, é a necessidade de os poderes e órgãos realizarem pesquisas de satisfação para a avaliação do serviço que vem sendo oferecido. Evidentemente que pesquisas com o caráter da imparcialidade, da impessoalidade, para que nós possamos extrair da manifestação dos usuários, efetivamente, qual é a qualidade, quais são as deficiências, quais são as virtudes do serviço, e com isso podermos aperfeiçoar essa atuação. Instalações próprias de fácil acesso ao público, isso é o básico, não é? Nós precisamos cuidar do tema da acessibilidade, não apenas em relação às instalações físicas, não é? Mas também quanto aos sistemas informatizados, para que a pessoa com alguma deficiência, ao utilizar o canal, que é hoje aquele principalmente manejado pelo usuário, que é o da internet, possa fazer se essa pessoa tiver alguma deficiência. É importante olharmos para isso. Nós temos começado a olhar com mais atenção, ainda que com atraso, para o tema da acessibilidade nos espaços públicos, nos prédios, nas ruas, nas avenidas. Falta muito, nós sabemos, mas os próprios tribunais de contas têm feito uma ação nesse sentido, mas há ainda muita dificuldade quando se fala em acessibilidade relativamente aos portais na internet. Então, nós precisamos revisitar os nossos portais e verificar se eles estão sendo amigáveis também para o cidadão, a cidadã que eventualmente apresente alguma deficiência. Atuação em rede, porque este é o grande segredo da efetividade. Não é? Quando se fala no crime organizado, se costuma usar um bordão. Nós precisamos nos organizar, os órgãos de controle interno e externo, porque o crime organizado já está estruturado, sem formalidades, sem requisitos legais, ele funciona de maneira, aspas, muito efetiva, então nós precisamos nos unir. E precisamos mesmo. Então, a atuação em rede significa que a ouvidoria precisa dialogar no ambiente local, e não poderia ser diferente com as unidades respectivas, mas também entre as ouvidorias é preciso que haja compartilhamento de informações na medida das possibilidades e, sobretudo, que esse trabalho, quando envolva uma tarefa ou uma demanda
que não seja da responsabilidade daquele ente a qual foi dirigida, não se diga ao cidadão, isto não é conosco, não é da minha atribuição. Então, vamos prestar a informação qualificada. Esta demanda não será atendida por aqui, porque ela diz respeito à competência daquele órgão. E sugiro que se remeta ao endereço tal. Vamos prestar uma ação de cidadania de colaboração. Então, eu dizia, a cartilha está disponível para todos aqui na entrada do auditório. Nós fizemos também um cartão, eu agora não localizo ele, está aqui. Esse cartão, que tem o tamanho de um cartão de visita, ele tem no verso o QR Code para poder, então, haver o acesso eletrônico. Em tempos de economia e de homenagem à sustentabilidade, nós imprimimos um número muito pequeno de cartilhas, cerca de 300, foi uma tiragem única, pouco mesmo, para termos algumas. O próprio presidente Sebastião Everson. É importante que tenhamos algumas, ele me disse, para distribuir, mas esse material está hospedado, então, nesse endereço. Eu até sugiro, tomo a liberdade de sugerir aos nossos colegas dos tribunais de contas e de todos os órgãos públicos que aqui estão, que repliquem o endereço nos seus portais, façam lá uma nota, porque é do nosso interesse que, sobretudo, os servidores municipais que atuam nessa área, mas o conjunto da sociedade tem acesso a essas informações, a esse produto, e possa fazer críticas, serão elas muito bem recebidas para, numa próxima edição, aperfeiçoarmos esse pequeno manual, que, como disse, e gosto de insistir, foi feito como uma proposta de colaboração, de ajuda. Não vejam nisso um produto com conteúdo científico, acadêmico, porque ele não tem e nem foi o propósito. Nós queremos, nessa ação, exatamente cumprir esse objetivo que os tribunais de contas cada vez mais levam em frente. Ou seja, de não apenas exercermos uma função de fiscalização, de controle externo, e essa nós devemos fazer. Eu costumo também referir nas minhas intervenções, não contem com a possibilidade de o Tribunal de Contas deixar de fiscalizar, deixar de controlar. Aliás, esse é o nosso dever, é isso que a sociedade espera de nós. Mas contem com os tribunais de contas numa ação de colaboração também, de prevenção. Falávamos, o conselheiro Arthur Cunha Lima também me narrava hoje uma experiência lá do TCE da Paraíba que está entrando em prática, cada vez mais dando celeridade ao processo de controle. E dizíamos nós, um para o outro, a grande força, a grande virtude do controle está em quando ele consegue evitar a ocorrência do dano, prevenir o ilícito. E às vezes não é o ilícito, às vezes é uma irregularidade que não está ligada a um ato de má-fé, de fraude, de dolo, mas não raras vezes causa grande prejuízo ao poder público. Aliás, nós sabemos que junto com a corrupção, ou talvez mais que a corrupção, a ineficiência e a inépcia é causadora de grandes prejuízos à administração pública brasileira. Nós não sabemos quantificar nenhuma nem outra, até porque não se tem contabilidade da corrupção, a não ser lá nas operações estruturadas, parece que havia lá naquela empresa uma planilha de controle da corrupção. Mas, de uma maneira geral, nós não sabemos o tamanho. Há avaliações, há projeções acerca da dimensão dos prejuízos causados pela corrupção. E também em relação à baixa eficiência, ou às vezes até a inépcia do gestor, do técnico, do agente público responsável. Então, a atuação preventiva e colaborativa do Tribunal de Contas, ela é de grande importância. E, por isso, nós temos mecanismos. A Constituição nos deu essa grande força, como eu disse, essa musculatura, para que possamos bem cumprir essa missão. Encerro essa fala, senhor presidente, senhoras e senhores, agradecendo muito pela oportunidade, pela acolhida aqui no estado de Santa Catarina, como disse, onde volto e pretendo voltar sempre com essa mesma alegria, com o mesmo entusiasmo. Quero colocar também a ouvidoria do TCE do Rio Grande do Sul à disposição daqueles interessados. Acho que se eu disser que coloco o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul à disposição, o meu presidente Marco Peixoto não vai me contestar, não é porque ele tem essa mesma leitura de cenário,
vamos nos ajudando, vamos compartilhando experiências, as inquietudes que, por vezes, perpassam o nosso dia a dia, mas sempre, e assim encerro mesmo a minha fala, com confiança. Confiança nas pessoas, confiança nos servidores e no serviço público, não é? Que tem um dever extraordinário para com a sociedade em termos de concretização das políticas públicas, confiança nas nossas instituições e, sobretudo, na necessidade de trabalharmos cada vez mais com diligência, com inteligência, com entusiasmo em defesa da democracia e da República. Muito obrigado. Antes de passarmos ao painel dessa manhã, a gente gostaria de convidar o ouvidor-geral do Tribunal de Contas da Amazônia, o conselheiro Mário de Mello, que irá fazer um convite aos senhores para o primeiro simpósio nacional sobre o papel da ouvidoria no cenário atual de crise política, institucional e ética. Com a palavra, o conselheiro Mário Mello. Bom dia a todos. Nessa manhã, em nome do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, gostaria de cumprimentar a todos, iniciando em especial nosso querido presidente Sebastião, do Instituto Rui Barbosa, o ouvidor-geral e vice-presidente do Instituto Rui Barbosa, nosso querido Miola, o conselheiro Wilson Rogério, corregedor-geral do TCE de Santa Catarina, todas as conselheiras e conselheiros, autoridades, senhoras e senhores presentes. Agradeço ao querido Sebastião a oportunidade da palavra concedida à nossa ouvidoria nesse debate sobre o papel das ouvidorias e corregedorias dos TCEs nesta corte, que gentilmente nos acolheu nesses 2 dias. Também narrar brevemente sobre a nossa ouvidoria, que firma-se junto à sociedade como instrumento de cidadania, de apoio estratégico especializado em busca de soluções de conflitos, como canal de comunicação e promoção de mudanças. A ouvidoria busca incessantemente o fortalecimento do controle social e preventivo dentro de sua área de competência. Foi em busca desses alvos que o TCE-AM criou oportunamente a ouvidoria ambiental, por meio da resolução número 4, de 11 de março de 2015. Com o objetivo de preencher uma lacuna na área ambiental do Estado do Amazonas, até então desprovida de atenção por parte da maioria das instituições. A ouvidoria ambiental, a primeira na modalidade criada por Corte de Contas do Brasil, veio preencher um espaço, tanto em Manaus como no interior, onde a justiça e a cidadania e outros benefícios são tão difíceis e precários, face à dificuldade de acesso à região. Graças a esse perfil desbravador e desafiador, a ouvidoria ambiental, no seu primeiro ano de atuação, foi agraciada com reconhecimento da mais alta corte do meio jurídico do país, o Supremo Tribunal Federal, ao conceder ao TCE Amazonas o Prêmio Inovare, escolhido entre as práticas vencedoras na categoria Tribunal, com o tema Ouvidoria Ambiental, uma questão de cidadania. O trabalho pioneiro no Amazonas e no Brasil concorreu com mais de 600 práticas escritas. Com esse apetite de trabalho e diante da atual conjuntura e da crise moral por qual passa o Brasil, com satisfação comunico que a ouvidoria do TCE Amazonas propõe uma união de forças das ouvidorias de todos os TCEs do Brasil, das autoridades dos poderes judiciário, legislativo e executivo e demais instituições. Convido-os para o primeiro simpósio nacional sobre o papel da ouvidoria no cenário atual de crise política, institucional e ética, no dia 16 e 17 de novembro deste ano, na sede do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, com presença confirmada de ministro do STF e STJ, do nosso querido presidente Sebastião, do Instituto Rui Barbosa, do nosso presidente da Tricom, Valdeci Pascoal, e outros nomes de peso no cenário nacional, para buscarmos um conjunto de novos caminhos, novas alternativas, novos mecanismos de interação, de acesso e perspectivas para a sociedade brasileira. Agradeço a todos pela atenção
em especial essa terra maravilhosa, pela carinhosa acolhida. Muito obrigado. Vamos, então, dar prosseguimento à programação da manhã, convidando o conselheiro ouvidor do Tribunal de Contas e vice-presidente do IRB, o conselheiro César Miola, para retornar aqui ao nosso palco. E eu vou convidar, então, os debatedores do painel que vai tratar de estratégias no tratamento de demandas visando a eficiência e a eficácia da ouvidoria. Paulo César Salum, coordenador de ouvidoria do Tribunal de Contas de Santa Catarina. Ayrton Roberto Rebaim, coordenador da ouvidoria do Tribunal do Rio Grande do Sul. Ederson Patrick Severo Machado, ouvidor-geral do Tribunal de Contas do Paraná. E Enio Norá, da ouvidoria do Tribunal de Contas da Paraíba. Bom, como eu já fiz a leitura do currículo resumido do Dr. César Miola, vou pedir a licença para passar direto à síntese dos currículos dos debatedores. Paulo César Salum é formado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Santa Catarina, com pós-graduação na ESAG em Administração e Auditoria aplicada ao controle externo. Servidor do TCE de Santa Catarina desde setembro de 86, foi coordenador de controle na Diretoria de Controle de Municípios, DMU, no período de 2001 a 2012. Atualmente é coordenador da ouvidoria do Tribunal desde 2016. Ederson Patrick Severo Machado, formado em Direito pela PUC do Paraná, é servidor do TCE paranaense e atua na Ouvidoria Geral de Contas como ouvidor-geral. Ayrton Roberto Rebaim é bacharel em Ciências Contábeis e mestre em Controladoria pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, auditor público do TCE desde 2010. Na Corte de Contas do Rio Grande do Sul desempenhou as atividades de auditoria, bem como de assessoria técnica à direção de controle e fiscalização. Professor universitário no Centro Universitário La Salle, de 2000 a 2010, atualmente leciona em cursos de pós-graduação. Desempenhou as atividades de auditor fiscal da Receita Municipal de Canoas, de 2002 a 2006, trabalhou no cargo de contador em regulação econômica financeira na Agência Reguladora do Rio Grande do Sul e atualmente é coordenador na ouvidoria do TCE Gaúcho. Enio Martins Norá, auditor de contas públicas do TCE de Contas, Tribunal de Contas da Paraíba, desde 96, com especialidade em auditoria pública. É graduado pela Universidade Federal da Paraíba, especialista em auditoria, exerceu a chefia da divisão de licitação do TCE da Paraíba, a chefia do Departamento de Auditoria e a chefia da divisão de denúncia. Atualmente é coordenador da ouvidoria do TCE da Paraíba. Então, passo nesse instante a palavra ao conselheiro César Miola para mediar o painel. Muito obrigado mais uma vez. Saúdo a todas, a todos aqui presentes. E em nome da objetividade, da boa ordem dos trabalhos e que para possamos concluir este painel às 11h30, conforme está programado, eu, de imediato, concedo a palavra ao primeiro dos expositores, que é Paulo César Salum. Gostaria de dizer que, pela dinâmica que foi definida pelos próprios, cada um dos colegas vai fazer uma apresentação, uma exposição, e depois teremos, então, o ensejo de encaminhar os debates, tudo com boa dose de informalidade, de objetividade, que acaba justamente indo ao encontro do interesse, imagino eu, de todos aqueles que aqui se encontram. Então, com a palavra, agora, para a sua exposição, Paulo César Salum, aqui do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Bom dia a todos. Conselheiro César Miola, na sua pessoa, eu congratulo as demais autoridades e conselheiros aqui presentes, colegas de ouvidorias de demais tribunais de contas, colegas do Tribunal de Contas. Vejo aqui na plateia uma quantidade muito boa, pessoal de municípios, pessoas que eu tenho afinidade do passado, de bons tempos de
ciclo de estudos, agentes políticos, servidores. Olha, vamos, o ano que vem, nos encontrar bastante, principalmente no que concerne o assunto ouvidoria, portais de transparência, um assunto bastante em voga, tendo em vista a quantidade de reclamações que recebemos pela inconsistência. Talvez haver a gente buscar o próprio Tribunal de Contas de que forma nós vamos cobrar ou buscar uma simetria em todo o nosso Estado. Nós sempre que tudo aquilo que o tribunal solicitou junto ao seu jurisdicionado, nós temos sempre sido muito bem atendidos pelos nossos municípios e o próprio Estado. Nessa parte, realmente, nós não temos o que reclamar. Desde 95, todas as informações encaminhadas pelo gestor, pelo jurisdicionado, são por meio eletrônico. A partir de 2000, unificamos todos aqueles sistemas, então há uma quantidade muito boa de informações dentro do Tribunal de Contas, na qual nossos técnicos podem se deparar para poder dar maior celeridade às comunicações que chegam à ouvidoria, e muitas vezes ali se consegue resolver todos os seus problemas. Estar aqui, trocar ideias, experiências com os demais colegas de ouvidorias é extremamente importante. Dos setores que eu trabalhei, já trabalhei em 4 diretorias, eu acho que a ouvidoria é uma das mais prazerosas, porque a gente vê o resultado na outra ponta o mais rápido possível. O meu dia se torna muito bom quando eu recebo aquele e-mail de agradecimento pelo retorno, pela rapidez, aquele elogio importante do cidadão. Consegui que a ouvidoria desse a resposta rápido, que bom, o tribunal sai na frente nisso tudo. Então, isso é extremamente importante. Mas nós, tribunais de contas, temos que ser ouvidorias de ponta, para poder depois exigir do nosso jurisdicionado que tenham as suas ouvidorias também, que tenham seus portais de transparência com a publicação devida que a população assim deseja, com as melhores informações possíveis. Então, somos nós, e temos o quê? Nos encontrarmos mais, trocarmos ideias, trocarmos todas as informações. Não adianta um tribunal estar aqui, outro aqui, não. Nós temos que ter simetria, temos que ser de ponta, temos que ter qualidade para poder trazer juntos de nós a referência que sempre somos para o nosso jurisdicionado, para que todos sigam nosso exemplo e que quem ganha com isso é o cidadão, é a população, com a transparência. E vamos iniciar aqui. Bom, a nossa ouvidoria foi criada pela resolução TC 28/2008, e as atividades efetivamente iniciaram em junho de 2009. Criação do sistema, nós temos hoje um sistema que nos atende plenamente. De lá para cá, recebeu inúmeras melhorias. São um sistema simples, mas que atende a nossa ouvidoria. Somos um número que, desde 2009, somos em 3 colegas, e que, diga-se de passagem, a grande premissa é a formação da equipe de uma ouvidoria. Não é local para colocar pessoas funcionais de castigo à ouvidoria. Não serve para isso. Nós 3 viemos da área técnica, com conhecimento notório nas nossas áreas, com bastante tempo da casa, conhecimento de todas as rotinas do tribunal, dos sistemas que o tribunal oferece. Isso cria, no nosso trabalho, maior celeridade no atendimento da pessoa que está do outro lado, com pressa, precisa de uma resposta rápida. E nós temos feito isso de uma maneira muito boa, embora um grupo pequeno. A grande dificuldade nisso é que é quase que um trabalho para quem é ouvidor, sabe,
é quase que um trabalho de plantão, né? Nós não podemos muito sair da casa, interagir com outros órgãos de controle social que pedem o tempo todo a nossa presença, porque cada saída nossa é acúmulo de serviço. Então, a única dificuldade é a nossa sair de dentro. É um trabalho muito fechado e tem que ficar ali dentro, mas é extremamente prazeroso pelo resultado que ele oferece. Em 2016, ainda o conselheiro Wilson Rogério Vandal, quando era o nosso conselheiro ouvidor, que foi um grande incentivador da ouvidoria, nós criamos também mais uma ferramenta para acesso ao usuário, que é o WhatsApp. Está crescendo, muitas pessoas confundem o WhatsApp com um aplicativo de bate-papo, e muitas vezes isso nos atrapalha um pouco. Estamos aí na iminência de ter um aplicativo para smartphone, e eu acho que isso vai ampliar bastante, mas está aí na fila de espera dessa programação, junto à nossa diretoria de informática, que eu acho que vai dar um up maior, mais uma oportunidade, mais uma facilidade que tem dos usuários, porque hoje um celular na mão, ele faz loucuras, ele bate uma foto, pega, encaminha, se ele está cadastrado com o tribunal, isso já entra diretamente no nosso portal, o que nos facilita bastante. Então, o aplicativo de smartphone já está no nosso planejamento estratégico para a sua criação. Bom, bem diferente do que o nosso colega do Rio Grande do Sul, me arrepiou bastante quando falou em 8.000 demandas. Nós, praticamente em 2, eu estou com um terceiro colega em licença, 2 meses, licença de saúde. Ela iniciou em 2009, em pequeno, a partir de 2011, né, com uma divulgação maior, alcançamos ali 1.097, e dali a média é de 1.100 comunicações, que têm sido amplamente atendidas. Temos condições de estar atendendo amplamente essas comunicações. Esse ano realmente é um ano atípico. Já no mês de início de agosto, nós já estávamos aí com 880 comunicações, devemos chegar, final do ano, com 1.400, 1.500. É aquela que nós estabelecemos já no planejamento estratégico para 10% de crescimento ao ano e com, no mínimo, de 1.450 para frente. Então, ela está realmente sendo gradativa. Esse ano ela está muito forte, mês de agosto veio muito pesado. Nosso sistema ele é aberto, eu posso trabalhar com ele se eu estiver no Japão, se eu estiver em qualquer lugar. Eu acesso ele, trabalho nele, vejo quantas comunicações, resolvo de lá onde eu estou. E, ao mesmo tempo, o usuário também tem acesso ao nosso portal. Então, quando chega na segunda-feira, é sempre uma quantidade enorme, porque sexta, feriado, sábado, domingo, o cidadão está lá fazendo a sua reclamação, a sua solicitação para nós. Quando chega na segunda, tem 20, 30 comunicações já nos aguardando para dar o devido encaminhamento. Bom, diversas tabelas que a gente faz mensalmente, trimestralmente e sempre anualmente. Nós temos relatório de atividades, relatórios da lei de acesso, dentre eles, nós sempre fizemos o acompanhamento do índice de resolutividade, né? Na verdade, é o tempo que chega naquele período. Então, aqui nós estamos por trimestre, é aquele período. Então, chegaram 248 e nós trabalhamos sempre com um mínimo de 85% de resolutividade naquele período, né? Então, fechou o trimestre, no mês seguinte já se calcula qual é o índice de resolutividade. Logicamente que hoje, se for analisar 2015, está quase tudo 100% já atendido. Nós estamos aí em 2015 com 5 ou 6 comunicações que estão na diretoria de arte pessoal, já em fase bastante avançada de reinstrução, e que já está bem encaminhado. Mas temos aí uma média de resolutividade anual de 90,45. 2016 ela foi um pouco mais alta, né? Talvez porque
a de 2015 eu fiz em fevereiro de 2016 e essa de 2016 eu fiz em maio. Talvez por isso que deu um índice um pouco maior. Nós, em 2016, estamos com 14 em aberta. Então, claro que esse índice de 98,49 já subiu um pouquinho mais. Mas são índices que a gente acompanha para ver o tempo que nós temos entre o encaminhamento, a solução e, na própria diretoria, o tempo que isso, essa cobrança a gente faz, somos os eternos cobradores, alertas de cobranças, alguns diretores já vê nosso e-mail como um chororô, mas é nosso papel e nós queremos sempre estar mantendo esse índice de resolutividade, que é muito importante, porque a gente está preocupado na celeridade e no atendimento lá na outra ponta, que é o cidadão. Em 2017, estamos ali na média de 88, 83, dando uma média dos 2 primeiros trimestres, né, que dá um semestre, de 86,28. Estamos mantendo o nosso mínimo de 85 de índice de resolutividade. Isso é o que é importante para a gente. Bom, o nosso usuário é um pouco diferente, né? Em cada estado vai mudar o grau de necessidade de cada usuário, do cidadão que procura o Tribunal de Contas. Incrível que pareça, no nosso caso, solicitação de informações ele tem uma quantidade muito maior de que reclamações de fornecimento de informações relevantes da própria lei de acesso. São solicitações das mais diversas. Como bem falou o conselheiro, em muitos casos, por o município não ter a lei de acesso bem atendida ao cidadão, nós acabamos servindo de ponte entre o cidadão e o município. Então, essa ponte a gente realiza, temos tendo muito bom resultado, nossos controladores internos são muito bem equipados, eles já estão desde 2000, quando o tribunal assim exigiu a presença de ter controladores internos em todos os municípios, por isso que eu digo que o tribunal tem um papel fundamental quando for exigir ouvidorias nos municípios. Tenho certeza que assim que o tribunal solicitar, todos os municípios vão acatar, como foi com os órgãos de controle interno. Todos os 295 municípios catarinenses têm um órgão de controle interno criado, até porque quem encaminha os informes eletrônicos para nós, obrigatoriamente, é o controlador interno de cada município. Todos tiveram que ter o seu controlador interno. E tem muitos de excelente qualidade que prestam um serviço muito bom e são, muitas vezes, os grandes reclamantes para a nossa ouvidoria. Fazem um trabalho muito bom. 2016, pode ver que não mudou. A solicitação de informações ela é sempre a mais abrangente, principalmente grupos acadêmicos das mais diversas, né? Temos o pessoal da Fundação Getúlio Vargas, que pede muita informação, o pessoal da Transparência Brasil nos pede. A única preocupação é o nível de detalhamento que está se pedindo atualmente. Se pede informações dos últimos 10 anos do tribunal, muitas vezes eu tenho que me socorrer à diretoria de informática, porque é muita informação que se pede, com complexidade muito grande. Temos a informação, temos o banco de dados, e muitas vezes o nosso relatório de saída, da maneira que eles pedem, né, que é um sistema aberto, que de fácil acesso, tal. Geralmente, nossas planilhas, tudo aquilo que nós temos informados no site, são em PDF, que eles não conseguem manusear, né, jogar para dentro do sistema deles, então eles pedem, eu tenho que geralmente me socorrer à nossa diretoria de informática. A legislação que eu informei aqui, ela está acesso no nosso site, em legislações e normas. A nossa cartilha da ouvidoria está lá, para quem quiser fazer o seu download. Já está lá desde 2010, está lá a nossa cartilha, disponível para quem quiser acessar. Bom, o nosso usuário ele é muito exigente e ele utiliza-se muito do nosso portal, ele aceita o nosso portal. Então, nós aqui, diferentemente de muitos que eu já vi,
O atendimento via portal ele é quase que 70%, 80%, e os e-mails são a outra fonte de remessa, de encaminhamento de comunicações via o tribunal. Atendimento pessoal e atendimento por carta, ele é muito pequeno. E quando vem o atendimento pessoal, tanto por telefone como pessoal, a gente faz a orientação, a gente sempre tenta orientar ele a usar sempre o portal. Então, quando ele liga, nós... Está com o computador aberto? Então, tá, vamos lá no campo superior direito, ouvidoria, abre ele, e nós sempre orientamos. Isso tem dado muito certo, e o nosso foco é sempre que todos realmente utilizem o portal, é sempre muito melhor. O WhatsApp, como ele começou no final de 2016, então foi pequeno, 4, mas esse ano já tem bastante. Todo dia aparece uma informação de WhatsApp. Já me falaram aqui que o tempo está esgotado. Para informar vocês, a ouvidoria, ela de 1.109 comunicações, a ouvidoria ela resolvido uma grande parte delas muitas vezes via prefeitura, via controles internos, que estão nos ajudando bastante, e a diretoria de atos pessoal, ela geralmente é a segunda que mais tem, e a diretoria ela criou um subórgão de ouvidoria. E essa ideia estou repassando, estou solicitando ao diretor da área que todas as demais diretorias sigam o mesmo exemplo da diretoria de arte pessoal, que é criar alguém específico que nos auxilie, que seja exclusivo o trabalho dele de ouvidoria, e vai dar uma celeridade muito maior e tirar também aquele técnico que está ocupado com determinada demanda, não ficar atendendo a ouvidoria, isso perde tempo, leva muito tempo para nos atender. Isso aqui é mais a distribuição de onde vem. Nós temos muito São Paulo, Curitiba, Brasília, Porto Alegre. Florianópolis, geralmente, é o que predomina os pedidos, Fortaleza. Né? A nível nacional, 2015 vieram 156, 2016, 195, 2017 já temos 58 pedidos que vêm de municípios de outros estados. Bom, aqui em forma rápida, quando chega a demanda é encaminhada para a diretoria de todas as tratativas, análise nos próprios sistemas para verificar da procedência, da consistência daquela reclamação, daquela denúncia. Em 2016, elas devolvem aquela comunicação, quando elas verificam que realmente é procedente, ela devolve e sugere a conversão daquela comunicação em representação para que ela tenha um fluxo como um processo dentro do tribunal para que possa dar o devido encaminhamento, se é inspeção, se vai buscar quem deu causa para aplicar as sanções devidas. Foram 65 diligências em 2016, 2017 já temos 27 comunicações convertidas em representação, 54 diligências. A ouvidoria já fez 108 pedidos de esclarecimento, e muitos deles resolvidos, e bastante sucesso nas prefeituras e câmaras. Né? Já fizemos 66 pedidos de esclarecimento para as prefeituras e o controle interno, ou Câmara, né? O secretário da Câmara sempre nos retorna e me dá o retorno devido, e a gente faz o devido encaminhamento ao comunicante, e sempre dando conhecimento às diretorias de acordo com o seu grau de competência. Bom, mas não só de coisas positivas, né? Nós temos resistências também. O tribunal, para mim, tem uma das melhores estruturas do Brasil. Oferece tudo que nós temos salas, temos boas condições de trabalho, mas o fantasma da aposentadoria está nos atrapalhando um pouco. Né? As diretorias técnicas, principalmente, nós estamos com um número reduzido, não houve a condição, ao longo dos anos, de dar o suporte devido de novos concursos, trazer novos, porque cada aposentado ele interfere na base de cálculo de aposentadoria, de cálculo de pessoal. Isso nos atrapalha bastante, por isso que a ouvidoria tem que arregaçar as mangas, e muitas vezes ela
fazer, resolver, telefonar para o técnico, para o colega, e nós temos que abraçar, senão vai para lá, fica numa fila de espera para atendimento nas diretorias. Por isso que muitas vezes nós temos que resolver. O excesso de demandas na programação de diretoria de informática é outro problema. Como somos um número enxuto dentro do tribunal, nós temos que trabalhar nossas rotinas, temos que transformar todas elas em sistemas. E isso, todas as diretorias pedem novos sistemas, melhorias nos sistemas. E isso gera uma demanda, uma lotação maior dentro da diretoria de informática, e nós também temos melhorias a ser feitas na ouvidoria, mas temos que aguardar o fluxo e as prioridades que tem o tribunal. Outra dificuldade é o pequeno número de técnicos na ouvidoria, embora extremamente eficiente, realmente dá a resposta devida, mas nos impede de sair a campo, fazer encontros, capacitar, buscar novas informações, interagir com outros órgãos de controle social. Infelizmente, isso realmente nos impede. Bom, as nossas estratégias, nós participamos ativamente do planejamento estratégico e lá nos comprometemos em crescimento de 10%, e para que isso acontecesse, nós teríamos que cumprir etapas. Uma delas é inserção de temas da ouvidoria para os próximos ciclos. Vamos ter que sair a campo. Nós vamos ter que nos administrar ali para poder sairmos, mas já dentro do planejamento estratégico, a inclusão de assuntos da ouvidoria e de portais de transparência para os próximos ciclos. Então, nos aguardem para o ano que vem. Elaborar novas pesquisas de satisfação, fizemos a última fase em 2 anos, agora pela Lei 13.460, ela tem que praticamente ser anual. Temos que estar fazendo para sabermos como estamos trabalhando. Elaborar diagnóstico das ouvidorias municipais, extremamente importante. Eu hoje não sei quantas ouvidorias nós temos no nosso estado, sei que são bastante. Temos um encontro marcado para novembro, vai ser um projeto piloto nosso, com as ouvidorias do Vale do Itajaí, com a região do pessoal daqui de Blumenau. As ouvidorias pedem um encontro nosso. Promover encontros com ouvidores a partir do ano que vem e controladores internos, a fim de buscar uma maior interação e a implantação de aplicativos de smartphones, como já tinha falado para vocês. Gente, isso é que eu tinha para falar. Se tivermos dúvida, vamos aguardar nossos colegas apresentarem, e depois nós estamos à disposição de todos. Muito obrigado e um bom dia a todos. Agradeço ao colega Paulo César Salum, cumprimento pela exposição. Antes de dar prosseguimento aos trabalhos, quero fazer uma saudação muito efusiva e afetiva ao conselheiro Salomão Ribas Júnior. Não terei tempo para reproduzir o seu vasto e reconhecido currículo, ex-presidente desta casa, em vários períodos dirigiu a instituição e dirigiu as nossas 2 entidades nacionais, a Atricom e o Instituto Rui Barbosa. Por aí já se pode aquilatar a competência, a liderança do conselheiro Salomão Ribas Júnior, que com grande alegria reencontro nesta oportunidade. Vamos dar prosseguimento às atividades deste painel, solicitando eu aos colegas que utilizem em torno de 15 minutos cada um na sua exposição para que possamos concluir a tempo as nossas atividades. Agora passo a palavra ao colega da Ouvidoria Geral de Contas do Estado do Paraná, Ederson Patrick Severo Machado. Com a palavra. Muito bom dia a todos. Na pessoa do ilustre conselheiro, gostaria de cumprimentar todos os demais conselheiros presentes aqui no plenário, agradecer ao Instituto Rui Barbosa pelo convite de participação nesse evento, parabenizar pela forma como o trabalho está sendo conduzido e, acima de tudo, pela recepção, pela forma como nos trataram desde a nossa chegada aqui. Confesso que me senti muito em casa, então muito obrigado. O tema que me foi proposto, sem muitas delongas, até para poder cumprir com o tempo que nos foi proposto, foi as estratégias no tratamento das demandas visando a eficiência e eficácia da ouvidoria. Tentarei entrar nesse mérito, mas, contudo, não existe meio de falarmos sobre eficácia e sobre eficiência no trabalho das ouvidorias, se não mostrar as formas e os meios pelos quais nós devemos percorrer
para que possamos alcançar essa eficiência e, acima de tudo, essa eficácia. O que é primordial nós sabermos, e acredito que aqui os que trabalham em ouvidoria já têm essa visão em mente, mas não custa e nunca é demais relembrarmos e destacarmos, que somos nós, ouvidorias, que poderemos promover a efetividade e a eficácia dos serviços e das políticas públicas. Somos nós, ouvidorias, que podemos cobrar, que podemos instigar a sociedade a promover mudança, a fazer com que um serviço seja prestado de forma adequada, fazer com que aquele serviço, além de ele ser um serviço eficiente, ele se mostre eficaz. Eu já vou mostrar o porquê que eu estou procurando tratar essa diferença entre eficiência e eficácia. É interessante que nós, dentro do nosso âmbito de competência nas ouvidorias, nós possamos buscar capacitar o cidadão, para que ele possa buscar resguardar os seus direitos. A partir do momento que o cidadão é qualificado e que ele sabe buscar atrás de informação e que ele sabe resguardar os seus direitos, os próprios órgãos institucionais começam a tratar ele com mais respeito e, acima de tudo, visar sempre ele como resultado final de uma ação. Então, a pergunta que fica, o que nós, ouvidorias, devemos fazer para que nós possamos ter um trabalho eficiente e, acima de tudo, um trabalho eficaz? O primeiro passo é nós sabermos diferenciar eficiência e eficácia. Dentro desse contexto, perdoe-me. Dentro desse contexto, no campo da eficiência, a gente tem que saber que a eficiência é fazer a coisa direito e a eficácia é fazer a coisa certa. E nem sempre nós, dentro do campo da ouvidoria, vamos conseguir atingir essa eficácia. Porque a eficácia, muitas vezes, ela se traduz em resolver, em usar aquilo ali como meio de prevenir outras ações ou problemas similares. Nós temos que saber que dentro do campo da eficiência e da eficácia, na eficiência a gente sempre vai estar visando unicamente o custo, porque tudo que a gente faz dentro do Tribunal de Contas também tem um custo. Deflagrar uma inspeção em loco tem um custo, uma auditoria tem um custo, uma análise de um processo tem um custo, porque por trás disso existe um corpo de servidores, existe equipamentos, existe material que é desprendido para isso. Só que nós não podemos, dentro do campo da ouvidoria, unicamente olhar o custo. Nós temos que olhar o resultado. Nós temos que analisar aquela situação, buscando evitar outras situações semelhantes àquela. Nós temos que procurar sempre, no âmbito do nosso trabalho, fazer direito. Mas, além de fazer direito, a gente tem que fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto. A gente não pode só buscar avisar o cidadão. A gente tem que ver de que forma que aquele resultado vai ser prático para a sociedade como um todo em geral. Quem vem até nós é o cidadão particular, mas o nosso objetivo maior é atender a sociedade. Nós temos que utilizar produtivamente todos os recursos que nós temos. Os tribunais, como muito bem colocou o nosso colega, os tribunais nos dão um material prático, um material produtivo de primeira qualidade. Vamos usar isso efetivamente. Mas, além de usar efetivamente, a gente tem que procurar cumprir com os objetivos que nos foram traçados, os objetivos que nos foram propostos. Nós não podemos só analisar o custo-resultado, nós temos que analisar e procurar cumprir as metas as quais nos foram propostas dentro do nosso âmbito de competência. Nós temos que, acima de tudo, realizar sempre aquilo que nos foi proposto. E o que nos foi proposto é sempre atender o cidadão da forma mais satisfatória, fazer ele uma ferramenta de transformação e, acima de tudo, prestar serviço de qualidade. Para que nós possamos fazer isso com toda a eficácia e com toda a eficiência necessária, o primeiro ponto é principalmente saber ouvir e compreender. Ouvir é uma arte. Eu sempre digo isso dentro da equipe que me acompanha dentro da ouvidoria. A gente tem que saber que o cidadão que procura a ouvidoria, ele está muitas vezes enfastiado, revoltado com alguma situação. E nós temos que procurar compreender aquilo, eliminar os sentimentos e trabalhar apenas com a razão. A partir do momento que a gente sabe ouvir, a gente aprende a compreender o que o cidadão está, de uma certa forma, trazendo para nós enquanto ouvidoria, nós temos que passar a reconhecer as demandas dele sempre como uma demanda legítima. Por mais absurda que às vezes pareça o que ele está trazendo para nós não podemos descartar nada. Eu sempre digo que a gente tem que perseguir um nicho, uma ponta, um estopim dali para que nós possamos fazer daquilo a solução de outros problemas. Nós temos que trabalhar com o cidadão sem qualquer distinção. Eu sempre digo que a demanda ela pode ser identificada, ela pode ser gravada com sigilo, ou ela pode ser anônima. Mas para nós, enquanto ouvidoria, isso pouco importa. Ela é uma demanda, ela precisa de um cuidado, ela precisa de uma atenção, e a gente precisa trabalhar de uma forma que ela traga um resultado prático para o Tribunal de Contas. Nós somos a entidade, nós somos o cartão de visita do Tribunal de Contas. Nós somos a ponte que traz o cidadão até o Tribunal de Contas.
E caracterizando, a gente tem que sempre procurar caracterizar a situação e o contexto dela. A gente não pode tirar uma conclusão apressada sobre o risco de, às vezes, dar uma resposta evasiva ou dar uma resposta não satisfatória. A gente tem que procurar sempre responder adequadamente. Quando se sabe ouvir e principalmente se sabe compreender o que o demandante está trazendo para nós, muito mais fácil vai ser dar uma resposta para ele correta, vai ser muito mais fácil de se trabalhar com aquele pedido dele, utilizar o problema, acima de tudo, para evitar outro. Vejam que as ações que eu passei até agora, elas estavam no campo da eficácia. A partir do momento que a gente começa a trabalhar com o pedido dele para evitar outro, nós estamos entrando no campo da eficácia. Nós temos que elaborar relatórios sempre gerenciais a fim de subsidiar o plano anual de fiscalização dos tribunais, subsidiar a coordenadoria dentro dos seus trabalhos e nos seus relatórios. Nós temos que buscar atender a missão da ouvidoria. E falando em missão, qual é a nossa missão? A missão da ouvidoria, eu costumo dizer que ela é promover a realização dos direitos humanos por meio de uma mediação, do diálogo aberto e a partir do reconhecimento do cidadão como um sujeito de direito. Então a gente tem que saber que aquele que nos procura, ele está amparado por um direito e ele quer resguardar aquilo. Então por que nós não vamos capacitar? Por que não preparar ele? Por que não instigar ele a cobrar esses seus direitos para que a gente possa ter uma sociedade mais correta e que a gente possa ter serviços públicos de qualidade? Essa é a principal função. E no campo disso tudo, entre a nossa missão, tem a função. A função é aquele caminho, são os instrumentos que vão nos dar meios para que a gente possa cumprir determinada função. E quando eu digo a nossa função, eu digo o que dentro dela abrange o acolhimento, a escuta, a compreensão, a mediação, uma resposta satisfatória, um monitoramento dos resultados e um trabalho constante com esses números para evitar outros problemas. Estou sendo repetitivo nesse aspecto, porque eu entendo que essa é a principal função da ouvidoria. Não adianta nada o demandante vir até nós trabalharmos com o pedido dele, solucionar aquele problema de forma pontual e não procurar analisar se aquilo lá está acontecendo em outro ente, em outra entidade ou não. Lembre-se, nós somos um órgão de fiscalização. Nós temos que procurar, no âmbito da fiscalização, evitar que problemas aconteçam. Dentro da ouvidoria do Tribunal de Contas, eu esqueci de comentar com vocês, eu assumi essa função de estar ouvidor em janeiro desse ano. Também peguei uma ouvidoria com baixo índice de atendimento nas determinações da Tricom. E acredito que esse ano, após a vistoria, nós vamos conseguir atingir a nota máxima. Mas para que a gente pudesse fazer isso, a gente teve que se engajar no objetivo. E o nosso objetivo maior é atender o cidadão. As normas da Tricom, aproveito para destacar aqui, são normas que nos ajudam em muito, muito. A partir do momento que eu conheci todas aquelas determinações e comecei a correr atrás daquilo, o nosso trabalho como um todo ficou muito mais fácil dentro da ouvidoria. A ouvidoria, no desempenho das suas funções, ela tem que procurar investir num diálogo participativo. Então, por isso que eu digo que a mediação é extremamente necessária. Hoje, a gente tem que entender que o cidadão, quando vem até nós, ele está imbuído de um sentimento de revolta, porque alguma coisa não o satisfez como deveria ter o satisfeito. E do outro lado tem o Estado, que muitas vezes está acomodado com aquela situação, porque sempre fez assim. Então a gente tem que buscar ser o ponto de equilíbrio nessa ação, nessa situação. Dentro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o que eu tenho feito? Vou citar um exemplo para vocês nas demandas. Hoje o tribunal tem uma malha eletrônica muito boa. Nós temos, dentro da malha eletrônica, o APA, que é o apontamento preliminar de acompanhamento, e o CACO, que é o canal de comunicação oficial. Quando chega a demanda até a ouvidoria, antes, se nós deflagrarmos e observarmos que existe uma irregularidade, antes de tomarmos uma medida que vem ensejar custos, nós, ouvidoria, a gente está procurando conversar com o ente. Para ter uma base, só nesse primeiro semestre, nós encaminhamos um total de 522 ofícios, pedindo esclarecimentos e informações. E desses 522 que nós encaminhamos, ao menos 500, quando veio a resposta, o problema já estava solucionado. Com isso, nós evitamos custo para o tribunal. Dentro dessa malha eletrônica, quando a gente encaminha um problema para a unidade técnica faz uma comunicação para o controle interno. E o controle interno tem de 24 a 48 horas para responder aquilo ali, sob pena daquilo virar um comunicado de irregularidade. Quase que 100% das respostas do controle interno é nos demonstrando que o problema foi corrigido.
Só em licitações, nesse primeiro semestre, nós, enquanto ouvidoria, em licitações direcionadas ou algum erro de publicação, nós conseguimos evitar o gasto aí de quase 10 milhões de reais em licitações que poderiam ser direcionadas ou estarem de alguma certa forma irregular. Isso é custo para o tribunal. E isso como que a gente fez? Mediação, diálogo, trato. Na mediação a gente sempre tem que buscar, eu coloco para a nossa equipe lá dentro, que a gente tem que procurar identificar o tom. Porque tem o lado do demandante, que está irritado, e tem o lado do Estado, que está acomodado. E nós, como tribunal, temos que saber como mediar isso. Porque, às vezes, para o cidadão, tudo está errado. E nem sempre o que parece é. Eu costumo dizer, nem tudo que brilha é ouro. Então, a gente tem que ouvir o outro lado. A gente tem que procurar entender o problema. Essa é a função da ouvidoria. Nós temos que construir sempre uma relação de confiança, tanto com o cidadão, tanto com o Estado. Dentro do campo da busca da eficácia e da eficiência, a ouvidoria tem como principais funções ouvir, compreender, trabalhar, mediar, qualificar e, acima de tudo, acompanhar. Como bem ontem o Ayrton colocou, não basta que a gente faça um trabalho de excelência, responda ao cidadão e não acompanhe o problema. E muitas vezes o problema continua. A ouvidoria ela tem que acompanhar isso. Então, dentro da ouvidoria do Tribunal de Contas, nenhuma demanda é encerrada sem que exista uma resposta conclusiva e satisfatória. Para ter uma base, os números do nobre colega Ayrton me arrepiaram, conforme bem colocou o colega de Santa Catarina. Mas a ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, de 2013 a 2016, a média de atendimento do primeiro semestre era uns 700 e até o final do ano 1.200 a 1.500. A ouvidoria, nesse primeiro semestre, nós já atingimos 1.800 demandas. E isso, eu acredito que seja fruto de uma resposta satisfatória, de um trato com o demandante e, acima de tudo, de um Tribunal de Contas participativo. As demandas elas não ficam somente dentro da ouvidoria. Ela é dialogada com o Tribunal de Contas, com todas as unidades. Semanalmente, eu tenho feito reuniões com todas as unidades para entender o posicionamento do tribunal, para entender o que está acontecendo e a melhor forma de tratar o cidadão. Lembrando que essas ferramentas sempre vão se mostrar como uma forma de interlocução entre o cidadão e o Estado. Aqui é um pequeno fluxograma de como tem funcionado as demandas hoje no tribunal, que o cidadão dentro lá do seu âmbito, em casa, na tranquilidade, analisando os portais de transparência, identifica qualquer irregularidade, qualquer impropriedade, ele traz a demanda para o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas pode, dentro da sua malha eletrônica, pedir esclarecimentos, ou a ouvidoria pedir esclarecimentos via ofício, uma forma mais formal ao prefeito, ao presidente da Câmara, à entidade, e ao controle interno. A gente sempre busca entrar em contato com por esses dois modos, para que a gente possa ter uma satisfação. Afinal, o controle interno, como todos bem sabem, responde solidariamente a todos os atos de gestão. Então, ele também tem essa preocupação de ver a coisa certa. Feito isso, a gente encaminha uma resposta ao demandante, buscando ser uma resposta satisfatória que demonstra que a gente corrigiu a impropriedade ou a irregularidade. E, a partir daí, a gente faz a avaliação do nosso atendimento. Repare que para trás era apenas o campo da eficiência, agora a gente entra no campo da eficácia, que é avaliar o nosso atendimento, produzir relatórios gerenciais com aquilo, dar um substrato para o tribunal para que ele possa saber o seu plano de ação. Eu sempre digo que o Tribunal de Contas é a cabeça de um povo, e a sociedade é os tentáculos. E esse tentáculo, ele vem via ouvidoria. Então, a gente tem que absorver essas informações e trabalhar com elas. Normalmente, quem traz a demanda para nós conhece o problema. E como o Ayrton ontem muito bem colocou quando ele tratou da lei, muitas vezes as demandas quem faz são os próprios servidores, onde está o problema. Essas funções, elas dependem diretamente, o sucesso na realização dessas funções, ela depende diretamente da capacidade de acolher e oferecer uma resposta satisfatória a partir das demandas. Mas dessa compreensão é fundamental que nós saibamos que nós temos que nos colocar como uma unidade promotora de mudanças, nós temos que promover uma gestão flexível, nós temos que buscar corrigir impropriedades ou irregularidades em parceria com as unidades e com o tribunal. Para concluir, com esses resultados, a gente vai conseguir garantir uma prestação de serviço público de qualidade, nós vamos conseguir transformar essas manifestações, essas reclamações, essas solicitações em serviços, nos aperfeiçoamento dos serviços prestados e na qualidade do serviço público acima de tudo. A gente sempre tem que, no âmbito da ouvidoria, reconhecer o cidadão como sujeito de direitos, visando o desenvolvimento de sua autonomia.
Nós temos que procurar sempre qualificar o atendimento, ou seja, decodificar o que ele traz para nós. Nós temos que procurar sempre responder adequadamente, porque responder adequadamente significa promover uma interação entre a ouvidoria, entre as unidades técnicas e o próprio tribunal. Nós temos que saber orientar sobre as rotinas a serem cumpridas, os prazos e os modos de tratamento. Nós temos que organizar e interpretar as informações colhidas das áreas técnicas. Nós temos que aprender a acompanhar as providências adotadas até a obtenção de resposta e solução e encaminhar ao cidadão uma resposta de qualidade e de fácil compreensão. Nem sempre a resposta de fácil compreensão e de qualidade significa na solução do problema. Como muito bem colocou o ilustre conselheiro Miola, a gente tem que, muitas vezes, se não é a matéria afeta ao nosso trabalho, por que não ir procurar saber onde está aquela informação, aonde o cidadão resolve aquilo? Orientar ele. Um cidadão bem orientado é um cidadão capacitado. Nós temos que procurar desenvolver dentro da equipe o diagnóstico daquilo que a gente fez, trabalhar com esses dados e procurar, acima de tudo, melhorar o serviço público. Dentre as nossas funções, não vou seguir nos slides até para não me alongar muito no tempo, mas o que nós temos que procurar fazer, acima de tudo, é sempre ter uma comunicação aberta, uma comunicação direta. Nós temos que ser correto com quem nos procura, nós temos que amparar aquele que nos busca. Eu costumo dizer para o pessoal da ouvidoria que a gente tem que usar o que acontece na nossa vida. Pegar um exemplo, se a gente tem um problema de banco, a gente vai tentar resolver com o nosso gerente. Se o nosso gerente não resolve, a gente vai para o SAC. Se o SAC não resolve, é onde a gente tenta, na ouvidoria. E a gente espera que a ouvidoria faça alguma coisa. E é assim que nós temos que agir, fazendo algo, fazendo a transformação, sendo a ferramenta de comunicação entre o tribunal e a sociedade. Nós temos que ser proativos, nós temos que ter coerência naquilo que a gente está fazendo. Procurar não conflitar o que a gente faz com a ideia do tribunal. Por isso eu digo, um tribunal conectado com o cidadão é um tribunal que satisfaz todos os anseios. Muito obrigado.